Eu não odeio o Lula. Eu não odeio o Lula. Eu sei que a maioria do pessoal anti-PT odeia o Lula, odeia o PT. Só que eu não sou um antipetista e eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Mais uma vez aqui, o escritor JP falando com vocês sobre política. O Lula, o que eu enxergo da figura desse homem? Talvez no começo da sua carreira política ele tenha tido boas intenções. E talvez até hoje ele tenha boas intenções. Só que talvez falte a ele um pouquinho de clareza do panorama geral, do funcionamento geral do sistema. Não sei o que ele faz por debaixo dos panos e não me interessa saber. Não me interessa saber quais são as agendas, qual é a agenda dele. Não me interessa saber se ele quer aplicar um regime comunista ou não no Brasil. O que me interessa saber é se as pessoas que estão sob a tutela dele, ou seja, nós, ele como presidente do Brasil, nós estamos sob a tutela dessa governança. E essa governança dele tá indo em qual direção? Tá indo para nos melhorar como sociedade, seres humanos e cidadãos, ou tá indo na contramão, ou seja, drenando todas as nossas forças e energias vitais para fazer crescer alguma coisa, alguma entidade, algum sistema que é prejudicial para todo mundo? Essa é a pergunta que mais interessa para você que se interessa por política. A agenda dele está ajudando com que o povo atinja uma independência, ou seja, para de depender das outras. Nunca a gente vai parar de depender dos outros países, certo? Somos o mundo todo, ele funciona em conjunto. Se o Brasil está querendo se desvincular dos outros países, é loucura da cabeça dos líderes desse governo. Agora, se ele está fazendo com que o povo dele aceite a submissão, ele também está equivocado. Porque não adianta nada você falar de soberania aqui e no segundo seguinte vender o país a preço de banana. E a gente vê que o Brasil está sendo vendido a preço de banana o tempo todo. A gente pega, é absurdo o que a gente faz aqui. Nós exportamos a preço de banana e importamos a preço de ouro. E cada vez mais os impostos aumentam para fazer com que essa roda continue girando. Só que em algum momento as pessoinhas que tá fazendo girar essa roda não vai aguentar. Tá exaustivo ter que girar a roda por causa de um monte de gente que não tá querendo girar a roda. E quando eu tô falando de girar a roda, eu tô falando de economia. Se você não produz e você recebe de quem tá produzindo, você tá sendo um peso a mais no sistema. Você não tá ajudando e nem se ajudando. Você acha que tá vivendo a sua vida muito bem, mas se você não trabalha, você não produz nada, meu amigo, você tá sendo uma escória. Pior que a escória. Só que aí a gente entra naquele caso do... E se essas pessoas não têm opção? E se é isso que elas aprenderam a fazer e é isso que elas continuam fazendo? Cara, se essas pessoas não têm a consciência de que elas não estão produzindo e elas estão dependendo de um governo para subsistir, então a falha tá na gente. Porque ninguém tá ajudando essas pessoas a ter mais clareza sobre como é o funcionamento de uma sociedade. Por que ninguém está ajudando? Porque os outros cidadãos não estão ajudando esses cidadãos de menos clareza a entender que para a organização geral funcionar, todo mundo tem que estar fazendo alguma coisa, trabalhando em alguma coisa, produzindo alguma coisa. Nem que seja atendendo um caixa de supermercado. Mas não, eu ganho mais recebendo Bolsa Família, por exemplo. Isso é loucura. E é loucura um governo achar isso bom. Aí ele fala, não, isso eu ouvi. Não, mas aí depende se tá faltando mão de obra, depende dos donos da empresa pagar mais. Irmão, isso ou das duas uma. Ou é falta de clareza de como funciona o seu próprio governo, ou é uma puta de uma má fé. Porque quanto mais um dono de empresa paga ao funcionário, mais ele tem que pagar ao governo. Isso é loucura,
Porque o governo não está usando bem o nosso dinheiro. Se você acha que está usando bem, eu não sei em que mundo você está vivendo. Porque a saúde não vai bem, não temos uma saúde de qualidade, o SUS não é de graça. A educação também está indo de mal a pior. Não temos educação estadual, municipal. Alguns municípios conseguem. Por exemplo, em Indaiatuba, por algum milagre, a cidade de Indaiatuba consegue fazer com que a educação municipal seja boa. Agora, a estadual está cada vez mais deixada às traças. Por quê? Culpa do governador? Culpa do sei lá quem? Não sei. Mas eu sei que se o dinheiro não está chegando onde deve chegar, alguém está se responsabilizando por isso. Alguém tem que ser responsabilizado por isso. E a segurança, então, eu não vou nem entrar nesse tema, nesse vídeo no momento. Mas tá tudo mal, tá tudo péssimo. E tudo que deveria estar sendo garantido pela Constituição. É garantido pela Constituição, só que não está sendo cumprido. Por que não está sendo cumprido? Alguém consegue me dar essa resposta? Culpar um só indivíduo é fácil, mas e todos os outros? Enfim, são questões que passam pela minha cabeça. E eu sei que alguém tem a resposta. Eu sei que alguém aqui na internet vai conseguir me esclarecer muitas das coisas que eu tô falando aqui e vai deixar nos comentários uma clareza maior para eu ir acompanhando, porque eu tô começando agora. Eu tô vendo notícias, vejo notícias de política e na maioria das vezes eu fico extremamente enojado pelas coisas que eu vejo, mas eu também não consigo odiar quem tá lá em cima, porque se eu odiar alguém, quer dizer que esse ódio tá em mim. O problema tá em mim e eu não quero ser parte do problema. O ódio é parte do problema. Se você não ama todas as pessoas, até aqueles que fazem as coisas mais terríveis e abomináveis no seu entendimento, se você não consegue amar ele, quer dizer que o ódio tá em você. Por que você tá distribuindo ódio? Não é o ideal a gente disseminar ódio. Mas tá tudo bem a gente sentir raiva e indignação, porque as coisas poderiam estar muito melhores pra gente, pro povo brasileiro. Era pra estar as coisas muito melhores, porque a gente é trabalhador pra um caramba. E é muito fácil a gente transferir a culpa, falar não, a culpa é da nova geração que não quer trabalhar. Não, a culpa é dos políticos da velha guarda que tá fazendo tudo errado, que são corruptos e tal. Tá, mas o que a gente tá fazendo pra ajudar? O que você tá fazendo pra ajudar? A não ser reclamar. E quanto mais você reclama, mais as coisas ruins aumentam. Você dá poder pro que é ruim quando você fica só reclamando. E eu já falei nos vídeos atrás, aliás, eu nem sei se o vídeo já foi pro ar, mas eu falei nos vídeos que às vezes eu encontro cliente que ele só quer reclamar do PT, ele só quer falar mal do PT, mas o PT não é esse monstro todo. Eu não conheço a agenda toda por trás. Eu sei que algumas coisas do projeto de governo deles me deixam um pouco ressabiado. Por exemplo, aquele controle da mídia. É arriscado. Você vai deixar uma única entidade tomar controle do que pode ou não ser falado? Isso é ditadura. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora, até porque é algo que não está no meu conhecimento. Eu não tô inteiramente por dentro desse assunto, então não sou ninguém para falar agora sobre isso. Mas a gente precisa entender o que esses governos estão querendo, o que cada candidato está querendo, e não escolher pelo menos pior, porque pelo menos pior a gente tá pior como país. Em comparação com todos os outros, a gente tá indo de mal a pior. Por quê? Se nós somos um povo próspero, um povo trabalhador, um povo que não para até conseguir, um povo que não desiste nunca. Pô, o brasileiro não desiste nunca. Só que a gente tá desistindo o tempo todo. Parece que o lema agora do brasileiro é deu ruim, vamos desistir. Deu ruim, não quero mais saber. Deu ruim, tchau, obrigado. E não deveria ser assim.
Porque para melhorar a gente tem que ir até conseguir. A gente não pode desistir. A gente tem que brigar pelos nossos direitos. E lembrar que não só de direitos vive o cidadão, mas também de deveres. Temos deveres. Você sabe quais são os seus deveres? Você sabe que para você receber um auxílio do governo, muita gente tem que estar trabalhando pra caramba, trabalhando por você, pelo outro e por mais um monte de gente. E é por isso que a vida nossa fica cada vez mais complicada, porque tem muita gente não fazendo o mínimo. E se você não faz o mínimo, você recebe a sua quirelinha ali e pra você tá bom. Só que fica ruim pra todo mundo. Tá esquecendo o básico, que é do suor do seu corpo, do suor do seu rosto que você vai tirar o sustento da sua carne. Isso não é nem religião, eu não tô falando de religião, eu tô falando do óbvio. Se você não trabalha, você não come. E não tem nem por que comer. Vai comer pra quê? Tá guardando energia pra quê? Ah, mas a fome é dura. Pois é, a fome é dura. Só que se você não tá disposto a trabalhar, a fazer pra tirar o sustento da sua carne, você não tem por que ficar comendo 3, 4 refeições ao dia. Por quê? Por quê? Se você não vai trabalhar, se você não vai fazer nada, se você vai ficar o dia inteiro na sua casa coçando o saco. Enfim, eu acho que eu me excedi um pouco. Como vocês podem até ver, eu tô suando. Não é um tema muito fácil de eu falar. Talvez eu esteja exagerando em algumas coisas. Talvez eu tenha faltado contato em alguns momentos. Eu peço desculpa se eu ofendi alguém. Mas fica aí a reflexão. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E se não gostaram, deixa aqui a parte que te desagradou mais, para eu não fazer igual nos próximos vídeos, para eu não continuar reproduzindo aquilo que não está sendo bom de ser ouvido, porque eu quero que isso seja uma conversa amigável e que todo mundo saia dessa conversa um pouquinho melhor do que quando a gente começou a conversar. Então é isso, muito obrigado, já deixa o like para fortalecer o canal e ajudar essa conversa a chegar a mais pessoas. E se você sentir no seu coração de encaminhar esse vídeo para os seus amigos, para o seu círculo social, encaminha, que daí a gente começa a abrir um diálogo e fazer com que mais pessoas comecem a refletir sobre política, porque política é importante, não é algo pra gente bater boca com um amiguinho, não, é algo pra gente pensar juntos como irmãos, porque somos irmãos, somos compatriotas. E eu não tô falando de vestir a camisa amarela do Brasil, não, meu amigo, isso daí não funcionou na Copa e não vai funcionar na política também. Se você não estiver disposto a ouvir o seu amigo e entender por que ele está se doendo tanto com algumas políticas, por que ele está se doendo tanto com político A, B ou C, você não vai conseguir ter um diálogo legal. E ninguém vai sair ganhando desse diálogo. Então é melhor que você feche a boquinha e não fale nada sobre política. Mas estamos aqui, podemos falar abertamente no YouTube enquanto tivermos liberdade de expressão. E estou usando ela da forma que eu acho que vai ser bom para todos nós. Então é isso, tchau, obrigado e já se inscreve no canal para receber a notificação dos próximos vídeos.